E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Emmanuel comenta na lição 46 do livro Ceifa de Luz, Caso Grave. Dentre os nossos companheiros de experiência humana, aquele que apenas enxerga as suas necessidades sem consideração para com as necessidades do seu vizinho, que jamais se afastou da casa farta, nem mesmo por momentos para levar um pão ou choupana, que a penúria vigia, que nunca se lembrou de oferecer migalha de recursos que lhe são próprios nas obras de solidariedade, que vê exclusivamente as exigências dos próprios filhos, laureando-os de abastança e carinho, sem tentar nem mesmo, ao de leve, minorar o suplício das crianças abandonadas, que se numerou com o facho da ciência e se trancafiou em bibliotecas valiosas sem estender a mais ligeira reste de luz aos ignorantes, que se enriqueceu de tributos afetivos no lar, tranquilo, sem acender em tempo algum o menor raio de esperança, ou de alegria para viuvez e desamparo, que unicamente sabe desfrutar vantagens pessoais sem alongar braço amigo na direção dos que anseiam por singela oportunidade, das muitas oportunidades de elevação e progresso que lhe favorece a vida, que vai existência fora no carro da saúde física, cerrando os ouvidos, para não escutar o choro e as súplicas dos doentes que lhe rogam proteção e consolo, é de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, com direito a ser internado com urgência no pronto-socorro da oração. Esse texto de hoje vem falar sobre a pessoa que se encarcera no seu egoísmo e que quem já teve a oportunidade de ler as obras de André Luiz, quando chega do outro lado da vida, não tem simpatia de ninguém. As pessoas reconhecem nele, sabem quem ele foi, sabem que foi aquela pessoa que ficou enclausurado, encastelado e não distribuiu, não dividiu nada, absolutamente nada para ninguém, e aí ele não experimentou a lei de solidariedade. E eu me lembro que o Chico Xavier ele trouxe uma frase sempre muito marcante, dizendo que o maior patrimônio que a gente tem nessa vida é o patrimônio da amizade. Porque tudo que é material fica aqui, mas a amizade, daqui a pouco a gente vai se encontrar no plano espiritual, vai estar um ajudando o outro também. Quando a gente faz a diferença na vida de alguém, seja quem for, né, a gente está criando esse laço, né, um laço que, mesmo que a gente colha a ingratidão daquele que foi beneficiado de alguma maneira, aquele que foi beneficiado ele não está sozinho, ele tem os amigos espirituais dele também. Então o que acontece? O que a gente percebe é que quando a pessoa começa a sair do seu mundo para procurar de alguma maneira amenizar a dor que está acontecendo ao redor e por aí, né, nos lugares que a gente vai, você simplesmente está conquistando esse patrimônio da amizade. Então eles dizem para a gente, André Luiz principalmente, o martírio que é a pessoa chegar do outro lado da vida e ser ignorada pela maioria das pessoas, até porque o que acontece? Vamos entender uma coisa, você vai chegar do outro lado da vida e não vai ter ninguém bom para te dar a mão. Ué, mas cadê essa coisa que Jesus fala? Cadê os apóstolos do Cristo, os seguidores do Cristo? Eles dizem para a gente o seguinte: a gente vai fazer sintonia com as faixas também de sentimento e de pensamento que tenham a ver com a gente. Então, é a mesma coisa que a gente falar do André Luiz, pô, mas peraí, o André Luiz chegou lá do outro lado e as pessoas olhavam para ele machucado e falavam: suicida, sai daqui. Pô, não tinha uma boa alma para poder estar ajudando o André Luiz? Tinha, mas não na faixa, na sintonia que ele estava. A sintonia que ele se encontrava, inclusive, não permitia nem ele perceber essas almas boas que estavam tentando ajudá-lo. Ele só conseguia perceber aqueles que estavam vibrando igual a ele, e aqueles que estavam vibrando igual a ele simplesmente o desprezavam, não davam a menor atenção para ele. Então o que acontece? Alguns espíritos bons ficam lamentando aquele estado em que a pessoa se encontra, cego para tudo, só conseguindo enxergar aquele mundo dele, e ele só consegue observar um mundo em que as pessoas que estão ali estão desprezando mesmo. Então, o que o Emmanuel recomenda aqui para a gente? Ele faz para a gente aqui um rol, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos. E todos eles voltando para o egoísmo exagerado.
aquelas pessoas que só enxergam as suas necessidades e esquecem a necessidade dos outros, né? Faria pouco meu pirão primeiro. Nunca saiu da sua casa farta para levar qualquer coisa para a rua, nunca se lembrou de oferecer migalha, né, para alguém, aquela pessoa que só vê as exigências dos próprios filhos, não esquece as crianças que estão abandonadas. Quer dizer, o tempo todo ele falando para a gente, olha, vamos pensar numa coisa, gente. Todos que estamos aqui na Terra somos irmãos. Incomoda muito, muito a gente quando a gente vê irmãos aí na penúria. E por coincidência, né, essa noite eu sonhei que eu era um morador de rua. Quer dizer, provavelmente eu possa ter vivido essa experiência, porque eu estava tão familiarizado com algumas pessoas que estavam ali dormindo comigo naquele local, eu era um morador de rua, né, do meu sonho dessa noite. E a gente vê, assim, quando a gente está vivendo aquela situação, porque na hora que eu estava deitado ali na rua dormindo, inclusive uns encostados nos outros para poder se proteger do frio, e eu começando a ver tudo que passa um morador de rua, tudo que acontece com uma pessoa que mora na rua, e depois você começa a ver que tem espíritos ali que são maravilhosos, que só porque tomaram um determinado caminho estão experimentando essa prova nesse momento, mas daqui a pouco eles conseguem tomar o caminho de volta né, e superar aquele momento de dificuldade, e a gente vai ver que são espíritos valiosíssimos, espíritos maravilhosos que só passaram por um determinado momento que foi de aprendizado, é o que está acontecendo com eles. Agora, não tendo ninguém para dar a mão, a gente sempre tem alguém para dar a mão a gente, para ajudar a gente de alguma maneira, e é interessante, né, que o Emmanuel ainda tem essa coisa no livro Estude Vida. O Emmanuel fala assim, olha, o prato que você dá na rua, ele não vai matar de vez a fome da pessoa que tá passando pela dificuldade, mas ele principalmente vai ser um convite muito grande para as pessoas que ainda não tomaram a iniciativa de fazer o mesmo, delas observarem. Isso aconteceu algumas vezes, assim, as pessoas olhavam para a gente, pô, que legal, e começavam a fazer, ou se juntavam a gente, ou então montavam o grupo deles para fazer, o grupo religioso, ia na igreja, ia onde foi, pegava um grupo também, e daqui a pouco eles estavam lá trabalhando efetivamente também, estavam levando alguma coisa também. Então, o trabalho, além de estar ajudando nesse ponto, também está estimulando outras pessoas a iniciarem os seus trabalhos também. Então ele fala que a pessoa que se iluminou com o facho da ciência, mas que fica só trancada em biblioteca, não bota aquilo na prática de jeito nenhum e nem compartilha do conhecimento. Né? Ó, pessoas que se enriqueceram do tributo afetivo do lar, tranquilo, mas sem, em momento algum, né, ter dado o menor raio de esperança, de alegria para uma viuvez, uma viúva que está em desamparo, ouvir o lado sentimental das pessoas, o lado emocional das pessoas. Então, eu acabei lendo aqui quase todos eles, mas são todos pontos que estão voltados para o egoísmo, que a gente precisa começar a observar. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O conhecimento que eu estou tendo, eu estou compartilhando? As horas que eu tenho, eu estou compartilhando? Como é que eu estou trabalhando? Tudo que eu faço é trabalho visando uma retribuição financeira? Ou eu já tenho uma parcela de coisas que eu faço por prazer de estar fazendo a diferença na vida das pessoas? E o que realmente está sendo feito de diferença na vida das pessoas? A gente começa a pensar dessa maneira e a gente começa a buscar meios de sair desse estado que a gente encontra, que é um estado que sempre leva a sofrimentos depois. A lei de solidariedade, ela é tudo nesse mundo. A gente precisa de momentos, como Jesus precisou todos os dias, de recolhimento, precisa, mas aquele recolhimento para depois, logo em seguida, ir ter contato com as pessoas e com a necessidade de cada pessoa. Isso que eu estava até comentando esses dias que uma coisa muito boa do brasileiro é você poder pegar um trem. Quando você pega o trem, você vai ver ali o brasileiro mesmo, aquela pessoa que está passando uma dificuldade financeira muito grande, mas está ali com alegria, está vivendo, está buscando, né, esperança a cada dia, se diverte. Teve um dia que eu vi um trem lotado mesmo, aquele, né, a gente fala TL, trem lotado, o trem do horário de rush, e o pessoal fazendo uma música dentro, que era a maneira deles suportarem aquele calor, todo aquele aperto ali, era todo mundo cantando, e falei, esse é o brasileiro, esse é o povo que eu conheço. Né? Então ali a gente vê as necessidades das pessoas e fala, eu preciso fazer isso, ajudar as pessoas também. Jesus nos abençoe hoje e sempre.